A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu gostaria de estar ministrando um texto que Deus colocou em meu coração. Eu creio que é uma palavra que Deus direcionará para você que precisa. E você que está assistindo isso agora, este vídeo, creia que não é em vão. Deus quer te direcionar, Deus quer te mostrar algo, te revelar algo novo. Amém? Então, o nosso texto de hoje está localizado na carta de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 5, do versículo 13 até o 18, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Nesse texto aqui, Tiago fala sobre a oração. A oração do justo pode muito. Pode muito. A oração é algo que nos foi dado. É uma dádiva de Deus para nós. É algo que Deus nos entregou para nos comunicarmos com Ele. Algo muito forte. Mas que muitas vezes nós não percebemos, ignoramos essa parte forte da oração. Nós pensamos que é apenas algo que usamos para pedir para Deus, para que Deus realize as nossas vontades, para que Deus faça as nossas vontades. Muitas vezes a gente ora pedindo um carro novo, uma moto nova, um emprego novo, uma casa nova. Muitas vezes nós oramos pedindo coisas que não nos não acrescenta no nosso ministério. Porque o nosso ministério não é para a terra, mas sim para o céu. A nossa riqueza não é na terra, mas sim no céu. Claro, na terra nós temos a riqueza, as bênçãos de Deus, a provisão na terra. Mas a nossa verdadeira riqueza está no céu, ao lado do Pai, nas mãos do Pai, diante dele, na glória. E aqui Tiago fala sobre a oração. A oração ela pode muito. Muitas vezes nós pedimos um carro, uma casa, um emprego novo. Mas a oração ela pode ser usada para curar. Como Tiago descreve aqui, se tem alguém aflito, de coração, amargurado, angustiado, ore. Tiago fala bem, é bem pontual, é bem direto. Ore. Ore. Se você está amargurado, ore. Está angustiado, ore. Está triste, ore. Mas aí ele fala também sobre a felicidade. Se você está feliz, cante louvores. Cante louvores ao Senhor. Cante louvores que vai engrandecer o Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique-o. Tiago é bem direto nesta carta, neste capítulo. Se tem alguém aflito, ore. Busque ao Senhor, ore. Dobre os seus joelhos e fala: Senhor, me ajuda. Eis-me aqui. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, Deus fala para Jeremias preso. No versículo 3, Deus fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Ali Deus fala para Jeremias: clama para mim, clama. Fala o que você precisa. Fala o que tem te atrapalhado, o que tem te amargurado, o que tem te entristecido. Conta para mim o que tem acontecido. Deus é um pai para nós. Que pai que quer ver o seu filho triste? Nenhum. Mas Deus muitas vezes nos corrige. Isso é doloroso. Mas não é porque Deus gosta de nos ver sofrer. É porque Deus quer nos provar e nos firmar.
quer que nós sejamos mais fortes. E a oração é algo que Deus nos entregou para lutarmos, nos fortalecermos. Muitas vezes nós nos sentimos fracos sem força, pensando que nada vai dar certo, que não vamos conseguir alcançar aquilo que tanto esperamos. Muitas vezes nós pensamos, nos sentimos tão incapazes. Mas quando a gente dobra o joelho, a gente clama a Deus, a gente entende, compreende que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que aquilo que as nossas mãos não podem alcançar, as do Senhor podem ir muito além do que nós podemos imaginar. Nós conhecemos o que nos foi dito, o que nos foi explicado. E isso ainda é pouco, comparado a tudo que Deus pode fazer. Tudo que Deus pode nos proporcionar é grandioso. É tão grande que a Bíblia fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração dos homens. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus tem coisas grandes. A própria Bíblia descreve que nós, o homem, não tem mente, não tem coração que descreva, não tem ciência que descreva o que Deus tem para nós. A ciência não consegue compreender, o homem não compreende. Deus tem coisas grandes para nós. O que está descrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, ainda é pouco comparado com o que Ele tem para nós. É porque na Bíblia está explicando, tá bem resumido, para que nós possamos entender. Porque como Jesus disse, Ele teria que explicar em parábolas. Jesus só explica em parábolas, pois o homem não tem consciência, não tem como ele entender as coisas grandes do céu. É tão grande que a nossa mente não consegue compreender. É muito grande, é algo maravilhoso. E Deus nos entrega a oração para nos conectarmos com o Senhor, nos conectarmos aqui na terra, e Deus conecta lá no céu. A oração é algo muito forte, que muitas vezes nós não percebemos, não nos damos conta de que é algo poderoso. Além de ser algo para nos acalmar, também é algo para guerrearmos, é algo para lutar, batalhar. Na carta de Efésios, Paulo escreveu aos Efésios, diz assim: pois nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é algo tão sensível que é mais sensível que o vento. É muito difícil do homem compreender, mas que devemos tentar compreender e tomar muito cuidado. O mundo espiritual é algo mais sensível que o próprio ar. Se você faz assim, o ar já se move. O mundo espiritual é mais sensível do que isso. Entenda, o mundo espiritual é algo que nós damos um passo aqui. No mundo espiritual é como se tivéssemos andado 1 quilômetro. Um metro aqui no mundo físico. É como se o mundo espiritual fosse 10 quilômetros. É algo surreal. Algo muito difícil de compreender. E muito sensível. Tão complexo. Mas Paulo, ele descreve sobre a oração. Que nós não devemos orar, não devemos lutar contra a carne e nem contra o sangue. Mas a luta é nos lugares celestiais. É no mundo espiritual. Por exemplo, se tem alguém que está falando tão mal de você, que está falando mal de você, e você sabe disso, está fazendo fofoca de você, sendo bem direto, você vai discutir com essa pessoa, vai falar com essa pessoa, para de fofocar de mim, não sei o que. Vai adiantar? Eu tenho certeza que não. Porque provavelmente o que está afetando esta pessoa, que está fazendo com que ela fale de você, é um espírito maligno, um espírito imundo, um espírito de fofoca que está no mundo espiritual, na vida desta pessoa. Que esta pessoa emprestou a boca dela para Satanás, para
proferir palavras contra você. Às vezes nós pensamos que é apenas um comentário, apenas algo bobo estamos falando. Mas às vezes no mundo espiritual tem uma dimensão tão grande. Às vezes um comentário que você faz no mundo espiritual já é algo, já é motivo para acontecer algo. Algo tremendo. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Só Deus sabe. Mas aqui Paulo fala sobre a nossa oração não ser contra o irmão que fala da gente. Não ser contra o sangue, não ser contra a carne nem o sangue. Mas sim contra os principados, as potestades. Tudo aquilo no mundo espiritual que o inimigo lança contra as nossas vidas. E Paulo fala para nós nos revestirmos com a armadura de Deus. E por isso que eu falo, a oração não é apenas para pedirmos uma casa nova, um carro novo, um trabalho novo. É sim para também nos revestirmos, nos fortalecermos. E além de pedir, Deus, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, um trabalho novo, um trabalho que eu ganhe bastante. É além disso. É além disso. A oração é algo que nos foi dado para nos fortalecermos, nos firmarmos em Deus, na nossa rocha, em quem devemos nos fortalecer. É algo que nos foi dado para nos blindarmos. E Efésios 6, Paulo descreve bem isso. Paulo diz que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. Nos revestir e que o Senhor é o nosso escudo. E que Ele nos dará um escudo para apagar os dardos inflamados do maligno contra as nossas vidas. Paulo, ele é bem direto sobre a armadura. É uma armadura. Literalmente uma armadura. Escudo, espada, cinturão, a couraça e o capacete, os calçados. Paulo descreve a armadura de Deus, qual nós devemos pedir. Se você está sentindo uma amargura, uma angústia no seu coração, algo que tem te afligido, esse medo, se você tem sentido que alguém está te oprimindo, se você sabe, você está sentindo isso, que tem algo oprimindo o teu coração, tentando te oprimir, te colocar numa depressão profunda. O inimigo está quase conseguindo isso. Mas creia na oração, creia em Deus, creia em algo que Deus te deu, que é a oração. Creia que não é algo inútil. Muitas vezes nós pensamos que é inútil. Muitas vezes nós oramos a primeira vez, oramos a segunda e oramos a terceira, e não acontece. Nós pensamos que é fútil, que não acontecerá, que nunca acontecerá. Nós pensamos que Deus nunca fará, e assim paramos de orar. Mas nós não devemos parar de orar, nós devemos continuar. Por mais que machuca, por mais que doa em nosso coração, por mais que os espinhos do deserto nos machuquem os nossos pés, nós devemos prosseguir no caminho de Deus. Nós devemos prosseguir e pedir sempre a Deus. Deus nos blinda, nos reveste, fortaleça, Senhor Deus, dai-me força para mais um dia guerrear e prosseguir e aguentar mais um dia. Nós devemos pedir a Deus. Jesus fala que nós devemos pedir tudo em nome dele. Nós devemos pedir ao Pai. Devemos pedir em nome do Senhor Jesus. E é o que você deve fazer. Por mais que não aconteça na primeira oração, não aconteça na segunda e nem na terceira, você deve prosseguir. Não desista. Não desista do propósito que Deus tem para a sua vida. Não desista do que Deus te chamou. Não desista dos seus sonhos. Se Deus não respondeu o seu sonho, a sua oração ainda, creia, Deus responderá. Deus responderá, Deus responde, Deus é Deus de resposta. Todos os holocaustos que são feitos, Deus responde. Todos aqueles que agradam a Deus, Deus responde. Você já viu o justo? Está na Bíblia. Isso é Bíblia. Justos que deram tudo no altar. Deram tudo para Deus. Eu nunca vi na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi Deus não responder um justo que entregou tudo a Deus, entregou tudo nas mãos dele.
algo tão forte. Tão forte. É muito forte. O que eu tenho para dizer é que é forte. É algo tremendo. O que Deus tem para você, para sua vida, para o seu futuro. Não pare de orar. Nunca pare de orar. Pois a oração é uma luta. Muitas vezes a gente está sem força para orar. Muitas vezes a gente tá com aquele ânimo para orar. Vamos orar, eu quero orar, vou orar. E você vai e mergulha profundo no oceano da oração. Bem profundo. Você mergulha, você se desliga da terra. É como se a terra desaparecesse. Se você fechasse os seus olhos, você se conectasse com o céu. É algo profundo. A oração é algo profundo. Tão profundo. Tão profundo. Nós não conseguimos compreender. É só fazendo, na prática, que nós conseguimos sentir e se perceber isto. Na prática. É complicado explicar, porque é algo muito profundo. É difícil explicar o que nós que vemos na superfície, explicar o que está lá no fundo e no profundo. É muito difícil. Muito difícil. E quando você mergulha, é difícil você voltar. É muito difícil quando você mergulha no mar da oração, quando você mergulha na profundidade da presença de Deus, da glória de Deus, quando você mergulha profundo, é difícil você querer voltar. Porque você sente uma graça, uma presença tão forte de Deus ao teu lado, em você, que você não quer mais voltar. E é isso que nós devemos sentir. Uma vontade incansável de mergulhar mais fundo. E quando acaba o oxigênio, nós não devemos voltar e desistir. Nós devemos continuar. Continuar mais fundo e profundo. No oceano da presença de Deus. No oceano da oração. No mar da oração. Creia, porque Deus responderá a sua oração. A oração é algo que nós devemos usar com sabedoria. Com sabedoria. A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. O vigiar vem antes de orar. Então nós devemos vigiar, devemos pensar certinho, tudo direitinho. O que devemos fazer, o que estamos fazendo, o que pode acontecer. Nós devemos vigiar, ficar vigilantes com isso. E assim nós mergulhamos na oração. Na oração algo profundo. Nós mergulhamos cada vez mais. E quando você mergulha, você sente algo te puxando para trás. É o inimigo tentando lançar dardos inflamados em você, no seu coração, tentando falar que você não consegue, tentando falar que você não consegue ir mais fundo, tentando falar que você é incapaz, falando que você nunca vai alcançar aquilo que você espera, aquilo que você tanto sonha. Satanás tenta lançar os dados inflamados em nossa mente, em nossos corações, mas nós devemos nos revestir, nos blindar e não deixar que isso aconteça. Nós não devemos aceitar menos. Nós não devemos aceitar a fraqueza espiritual. Nós não devemos aceitar o inimigo tentando nos sugar as nossas forças, sugar as nossas esperanças. Nós não devemos. Nós devemos ser firmes. Devemos ter esperança no Senhor. Não espere no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que acredita no homem, que espera no homem. Nós não devemos esperar no homem, mas sim em Deus. Em Deus. Somente nele. Então, se você está sentindo uma fraqueza, algo que quando você quer orar, algo tira essa vontade de orar. Algo não deixa você orar. Algo tem puxado as suas forças de orar. É o inimigo tentando tirar o oxigênio para que você não mergulhe mais fundo. É o inimigo tentando tirar aquele oxigênio, aquele negócio grande assim de oxigênio que geralmente mergulhadores usam para mergulhar mais fundo e profundo. Satanás está tentando roubar isso de você, para que você não consiga mergulhar. Mas eu quero que você, neste momento, dobre o seu joelho e clama a Deus. Como Deus falou para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. No Salmo 70, o salmista diz: Senhor meu Deus, apressa-te, ó Deus, em me socorrer.
Apressa-te, ó Deus. Apressa-te. Deus tem pressa em te socorrer. Mas eu quero que você tenha pressa em buscar a Deus. Deus quer ver a sua atitude. Muitas vezes nós estamos em uma tal situação, uma determinada situação que nos prende, nos trava e nós não conseguimos. Muitas vezes Deus não nos responde, Deus não fala conosco, mas às vezes é Deus querendo que nós tomamos posicionamento para buscarmos a Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus responder e ficamos lá esperando e nada acontece. Mas muitas vezes é Deus esperando que você tome atitude, que você dobre os seus joelhos e busque a Deus. Busque mais da palavra dele. Muitas vezes é um posicionamento de Deus esperando o teu posicionamento. Às vezes é Deus querendo ver uma atitude sua. Se você realmente quer a Deus ou você quer as bênçãos dele. Porque muitas vezes nós oramos, Deus me dá carro, Deus me dá casa, Deus me dá trabalho, me dá dinheiro, me dá riquezas, prosperidade. Mas muitas vezes só queremos isso? Até quando? Nós devemos buscar a presença de Deus. Nós devemos buscar a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Nós devemos buscar Deus por quem Ele é. Mesmo se Deus não der nada, nós devemos buscar o Senhor. Abacuque 3 fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por mais que tudo esteja dando errado, Jó adorou. Jó adorou quando a casa dele foi destruída, a família dele foi destruída, os filhos dele foi destruído. Quando todos os gados dele foi destruído, devastado. As fazendas de Jó foram destruídas. Jó perdeu tudo, até mesmo a saúde de Jó. Jó se coçava com um caco de telha. Para você ter noção do que é. Chagas tomaram o corpo de Jó. Mas Jó mesmo assim não murmurou. Jó, ele confiou em Deus. Jó, ele continuou adorando a Deus. Jó, ele continuou. Ele não ligou. Claro, Jó ficou triste, Jó ficou angustiado com aquilo. É muito triste, é difícil, não estou falando que é fácil. É difícil, mas muitas vezes é um posicionamento nosso. Deus quer um posicionamento teu e meu também. Nosso, em conjunto. Deus quer nossa atitude. Deus quer ver o nosso posicionamento na presença dele. Ele quer saber a verdadeira intenção do teu coração, por mais que ele saiba. Deus sabe a intenção do teu coração, pois ele conhece. Ele conhece todos os corações. Conhece todos os pensamentos. Deus conhece. E ele quer ver um posicionamento teu. Uma atitude sua perante esta situação. Está difícil? Está muito difícil? Busca. Busca. Está aqui, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Se tem alguém, se você tá aflito, tem algo te afligindo, ora. Busca Deus, é buscar. Orar é você buscar. Busca a Deus. Por mais que seja difícil, por mais que você sinta algo te puxando, repreenda isso. Busque mais a Deus. Busque a Deus. Por mais que seja difícil. Pede a Deus proteção. Deus me blinda, me protege, me guarda e me livra de todo mal. Deus me dá força para poder orar e buscar mais da tua presença. Por mais que Deus não te responda na hora, Deus vai te dar a força. Deus te dá a força. Aquilo que é para você buscar a Deus, Deus te dá. Se você pedir, Deus, me dá força para te buscar, Deus vai te dar força para buscar. Se você pedir, Deus, me dá direção para buscar a tua presença, a tua palavra, Deus vai te dar direção. Deus vai te dar um direcionamento para Ele, em direção a Ele, num caminho reto, nem para a esquerda e nem para a direita, mas sim reto. Deus vai te dar um direcionamento em direção a Ele, Você tem que acreditar nisso. Você tem que ter fé. Fé é acreditar e não sentir. Ah, estou sem fé, não estou sentindo a presença de Deus, estou sem fé. Não é assim. Fé é você acreditar. Por mais que as situações não acrescentem para isso, não seja positiva, por mais que a situação seja totalmente negativa, creia que Deus dará bênção para sua vida, dará um direcionamento. Creia nisso. Deus tem coisas grandes para você. E através da oração, você pode conquistar isso.
Através da oração você pode conquistar coisas grandes que Deus tem para você, para a sua vida. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. E nunca parar de orar. Se você está se sentindo fraco, amargurado, aflito, ora a Deus. E faz como Paulo fala em Efésios 6. Se reveste da armadura. Se reveste da couraça da justiça, da verdade, do capacete da salvação, dos calçados do evangelho da paz. E tem em sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tenha sempre em suas mãos a palavra de Deus. Tenha em suas mãos a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Jesus disse que Ele é o pão da vida, o pão para que quando nós comermos do pão, nós não tenhamos fome, nunca mais teremos fome, e só nos alimentaremos com o pão da vida, que é a palavra de Deus. E Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu der, você jamais terá sede. Creia. Se você se alimentar da palavra de Deus, beber da água que Jesus te der, que Deus está na sua frente, a oração, você jamais vai ter sede e fome, porque o alimento é a palavra de Deus. Se alimente da palavra do Senhor. Eu te digo isso neste momento. Eu profetizo sobre a sua vida. Se alimente e você será forte. Se alimente e você terá forças para orar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Você tem que se alimentar mais da palavra. Você tem que orar mais. Você tem que buscar mais. Não fique esperando uma resposta de Deus. Ore e busque a Deus. Se Deus não está te respondendo, não está dando nenhum sinal, é porque Deus quer ver o teu posicionamento. Deus está esperando o teu posicionamento, a tua ação. O que você vai fazer diante dessa situação? Se você vai recuar, se você vai sair da presença, vai negar Jesus, ou se você vai tomar direcionamento, se você vai avançar, se você vai criar garra, se você vai se fortalecer, por mais que machuque, arranhe, nos espeta os espinhos do deserto, por mais que machuque os nossos pés, as nossas mãos, por mais que seja dor de cabeça, você tem que buscar, você tem que acreditar, você tem que ter força. Deus quer ver o teu posicionamento diante dessa situação. Deus quer ver a tua posição. Então creia que se você está assistindo esse vídeo, não é apenas por coincidência. É algo que Deus quer que você receba, que você escute. É uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Se você está se sentindo perdido, ore, busque a Deus, como Tiago disse na carta. Busque a Deus, ore. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração pode muito. Sua oração pode mais do que pedir um carro, uma casa e um trabalho. A sua oração pode muito mais que isso. A sua oração pode guerrear por você. A sua oração pode guerrear, pode clamar. A sua oração pode clamar a Deus e Deus mandar anjos para te proteger, para guerrear ao teu lado. A oração pode te conectar com o céu. Há um tempo atrás eu ouvi uma palavra que dizia assim: enquanto os meus joelhos tocam o chão, as minhas mãos tocam o céu. Porque enquanto você está de joelhos, enquanto você está buscando a Deus, de joelhos está buscando, orando, enquanto você está em oração, as tuas mãos encostam no céu, tocam na presença de Deus. As tuas mãos alcançam o céu. É como se quando você dobrasse seus joelhos, é como se a sua mão fizesse assim: Deus, eu estou aqui. Então creia na palavra de Deus. Creia na oração. Creia no que Deus te entregou. Deus te entregou a força para orar. E não deixe Satanás roubar esta força. Não deixe. Deus te entregou essa dádiva. Essa habilidade de poder orar. Essa oportunidade de orar. Então neste momento eu te peço, feche os teus olhos. Você que está fraco, que está ficando sem forças de orar.
Você que já não sabe mais o que falar, não sabe mais o que fazer, está sem esperanças, não tem mais esperança de orar e buscar a Deus. Deus está em silêncio e você está perdendo as esperanças. Você já está sem esperança, já está sem forças. Feche os teus olhos. E se você tiver um copo de água, segure ele aí neste momento. Eu espero. Enquanto você pega esse copo de água, essa peça de roupa, Deus está dando um direcionamento. Um direcionamento para que você venha a ser tocado por Deus. Amém? Então feche os teus olhos neste momento. Santo Deus e eterno Pai. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, neste vídeo, Senhor meu Deus, eu estou orando, Pai, juntamente com esta pessoa, Senhor meu Deus, eu estou unindo a minha fé com esta pessoa. Senhor, que ela venha a ser tocada por Tua presença. Deus, ela já não tem mais força para orar, não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que orar, o que falar, Senhor. Ela está perdendo as esperanças, Senhor. Que ela venha a ser tocada por Tua glória, que ela venha a ser tocada por Tua presença. Senhor, que ela venha a ser tocada, Senhor, profundamente pela Tua palavra. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito, através de mim, tocando, falando com esta pessoa. Que ela venha receber a Tua palavra, Senhor, que ela venha ser fortalecida. E que toda frieza, toda fraqueza espiritual caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a vida dela. Que ela será tocada profundamente, que ela retornará com forças para orar e buscar mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e fica com esta palavra para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.